Olá! Nós estamos aqui começando esta live. Acho que vai ser um dia maravilhoso, com uma live maravilhosa. Nós vamos falar contra preconceito. Nós vamos deixar claro para quem ainda não tem clareza que o preconceito contra o gordo é um preconceito terrível. Traz constrangimento para a pessoa, sabe? E eu tenho notado que a pessoa gorda, ela tem sido derrotada pela crítica. Terrível, né? Eu vou explicar daqui a pouco para vocês melhor o que é que eu quero dizer quando eu falo que a pessoa gorda tem sido derrotada. Nós vamos aqui nos preparando, nos aquecendo e daqui a pouco nós vamos entrar bem a fundo nesse assunto, viu? A sua participação também vai ser fantástica. Você que nos conhece e que já está entrando, por favor, compartilha com os seus amigos, com as suas amigas, pede para as pessoas entrarem. Nós temos aqui uma missão hoje, viu? É mais do que uma live, é mais do que uma transmissão de conhecimento, nós temos aqui uma missão. Vamos lutar contra o preconceito. Enquanto isso, eu queria deixar você numa suspense. Olha só. Nós nem começamos direito ainda, eu quero deixar na suspense. Aqui no estado de São Paulo, tem uma cidade muito famosa, chama Ribeirão Preto. Talvez você conhece, talvez você não conhece. Lá, Ribeirão Preto é conhecido como cidade do chopp. Diziam que era o chopp mais gostoso do Brasil. Talvez não seja verdade, talvez seja. Se você conhece Ribeirão Preto, já ouviu falar isso. E lá tem um restaurante choperia tradicional. Tem gente que diz assim, se você foi a Ribeirão Preto e não foi lá no Pinguim, então você não conheceu a cidade. Eu estou trazendo aqui para você, olha só, um pinguim. Por que será que eu estou trazendo um pinguim para essa nossa live? Esse é o suspense, eu quero que você comece a pensar sobre isso. Eu estou trazendo, na verdade, dois pinguins. Tem mais esse aqui. Talvez você já deve ter percebido agora, vendo os dois, qual deve ser a minha intenção, né? Olha esse pinguim, olha esse pinguim, olha os dois pinguins aqui comigo. Suspense, já nós vamos falar sobre isso. Sabe, gente, vamos preparando o nosso assunto. Há um tempo atrás, a pessoa de pele escura era vítima de grande preconceito aqui em São Paulo, né? Se você conversa com pessoas que têm a pele escura, elas vão te dizer que ainda são vítimas de preconceito. Mas a situação mudou muito, viu? Não é mais aquilo que era antes. Antigamente era quase que uma condenação, né? Piores empregos, piores salários, piores funções. Não faz muito tempo que tinha elevador separado para quem era de pele escura. Elevador para os brancos, elevador para os não brancos. Quando você vai visitar cidades históricas aqui do Brasil, cidades maravilhosas, Paraty, São João del Rei e tantas outras cidades históricas, você vai descobrir que tem igreja para pessoas de pele escura e igreja para pessoas de pele branca. E foi graças a um movimento muito grande, feito por grupos organizados em todo o país e fora do país também, foi graças à organização de grupos na luta contra esse preconceito que no Brasil hoje isso diminuiu muito, né? Então, uma pessoa que resolver discriminar quem tem a pele escura pode ser até preso por isso, né? E isso não é feito só pelos de pele escura, todo o país tem uma consciência de que o preconceito é uma coisa feia, o bullying que é feito é uma coisa feia, e eles conseguiram mudar isso. E hoje, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, existe um preconceito muito grande em relação à pessoa que está acima do peso. Ela é tratada, até mesmo por homens de ciência, como uma pessoa doente, né? Se você pesa 50 quilos e você vai ao médico, ele vai fazer uns exames e vai te dar umas orientações. Se você que tem um corpo para 50 quilos, você estiver com 80 quilos, ele vai te dizer que tem que emagrecer.
Então, se ele tem que pesquisar quando se trata de uma pessoa magra, por que quando trata de uma pessoa gorda ele não vai pesquisar? Por que tem que dizer para a pessoa que ela tem que emagrecer? Possivelmente é por puro preconceito. As pessoas de ciência também vivem dentro da mesma cultura que nós e sofrem as mesmas influências que estão aí para todos nós, né? Por que se você tem acima do peso, alguém te diz que tem que emagrecer? Hoje já acontece alguma coisinha, né? O obeso, ele vem tentando agradar os olhares e os comentários das pessoas numa luta pela magreza, o que é um equívoco, né? Eu acho muito bacana ficar sabendo que, por exemplo, nos ônibus existem bancos especiais para obesos. Olha, tem bancos especiais para idosos, por que não vai ter para obesos? É como se o mundo fosse feito de magro e o obeso tem que viajar em pé. Nos aviões ainda não tem. E há casos de obesos que vão ocupar 2 assentos e a companhia quer cobrar dele por 2 lugares. Na verdade, não é por assento que a gente viaja, né? Por pessoa. Por que ele vai pagar 2? É um preconceito. Tem muita coisa para se fazer, né? Nós vamos apresentar para vocês aqui os problemas e eu quero, sabe, eu quero de você, eu vou te dizer o que eu quero de você, né? Não sei se eu tenho o direito de querer. Você que está aqui nessa live comigo, sabe o que eu gostaria? O que vai me deixar feliz? Que a gente possa dizer no futuro que nós participou da luta contra o preconceito, mais respeito ao ser humano, sabe? Você pensa que vamos ter dó, proteger animais, tá certo, proteger os cachorros, os gatos, os cavalos, tá certo. E vamos maltratar os obesos, que são seres humanos? O que é isso? Que coisa feia, né, gente? Se você começar a pensar aqui, você vai dizer, é mesmo, né? Isso daí é uma falta de respeito. E aí, se você quer ter respeito pela pessoa do jeito que ela é, se você quer ser respeitada do jeito que você vai querer também respeitar as pessoas como elas são. E o dia que alguém apontar para uma pessoa negativamente, porque ela está com peso acima, lembra de mim, lembra da nossa luta. Nós temos aqui uma luta contra o preconceito. Há pessoas que ela tem uma estrutura óssea pequenininha e ela tem uma altura pequena. Não tem nada de errado com isso. E há pessoas que têm uma estrutura óssea grande, ela tem o tórax grande, ela tem a cabeça grande, ela tem os ossos de todo o seu corpo grande. São pessoas grandes, elas precisam de muito mais massa, né? O biotipo do primeiro que eu disse está certo, o biotipo do segundo que eu disse está certo. Não tem que pegar o magro e dizer para ele você tem que engordar porque você está muito pequeno, e não tem que dizer para o gordo você tem que emagrecer porque você está muito grande. Precisa ter respeito com um e ter respeito com o outro. E quando uma pessoa olhar para si, ela deve entender, eu sou grandão, né? Eu sou grandona, é o meu jeito, né? É assim que eu sou. E ficar feliz com isso. As qualidades humanas não são medidas em quilos. Helena, merece registro isso, né? Nós vamos ter que pôr essa faixa aí. Quando a equipe de edição, quando vocês estiverem fazendo isso, coloca lá essa frase. As qualidades humanas não podem ser medidas em quilos, né? Quanto menos quilos, mais qualidade. Que coisa feia, né? Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que nós temos que considerar isso um biotipo, assim como um tem o olho puxadinho, o outro tem o corpo grandão, né? O outro tem o corpo pequenininho, e amar e respeitar a todos. Helena, uma outra coisa interessante. Eu sei que você não gosta da palavra obeso, mas normalmente o que eu ouço da maioria das pessoas é que obeso é uma maneira respeitosa de se referir ao gordo. Você prefere a palavra gordo, né? No dicionário, gordo está escrito que é alguém que tem gordura extra no corpo. E obeso está dizendo que é alguém que é muito gordo. Por exemplo, grande quantidade de gordura por gula e comer demais é chamado de gordo. Se a pessoa está gorda porque come demais, é chamado de gordo. Já para o obeso, se quer dizer que é uma pessoa que está excessivamente gordo.
Então, eu quero lutar contra essa definição também, sabe por quê? Quem é que sabe quem é que está excessivamente gordo? Foi criado aí um índice que é chamado de Índice de Massa Corpórea, o IMC, e foi considerado que quem tem IMC 30 acima já é obeso, ou seja, ele está excessivamente gordo, né? Olha, se você olhar para o corpo de uma pessoa que está com IMC 30, ela é uma pessoa que é considerada bonita. Se ela está fofura, né? E até nós conversamos antes, eu estava dizendo para você que há uns 40 anos atrás, talvez, o conceito de mulher obesa, de mulher gorda, ele era super positivo. Essa mulher era chamada de bonitona, de boazuda, né? De mulherão, né? Era extremamente positivo. O que é que aconteceu para que isso fosse mudado, para que se passasse a chamar o obeso de doente? Aquela mulher que era a boazuda, agora ela é uma mulher que as pessoas, pelo menos oficialmente, né? As pessoas dizem que ela está doente. O que você me fala sobre gordo e obeso? Talvez você não estava aí quando eu apresentei aqui os meus pinguins, né? Tem esse pinguim, e tem esse pinguim. Vou vir mais para trás, dá para perceber? Dá para ver? Nós podemos dizer que esse pinguim está melhor do que esse? Será que nós podemos usar esse critério? Né? As pessoas fazem mais ou menos isso, não é? Esse daqui é o ideal. Então, o que acontece? Esse pinguim aqui, ele deu uma volta no shopping e as vitrines estavam todas para pessoas magrinhas, para esse pinguim aqui. Então, esse pinguim começou a dizer que ele precisava perder o seu corpo para caber naquela roupa da vitrine. E o sonho dele passou a ser este pinguim aqui. Esse aqui quer ficar como esse. Isso daí traz equívoco para muitas pessoas. Eu quero contar para você que está aqui me ouvindo, e talvez você que até pensou em emagrecer, o seguinte. Eu já atendi um número gigante de pessoas que foram encaminhados para a cirurgia bariátrica. Por que eu atendi, né? Eu sou psicólogo, eu não sou cirurgião. O protocolo da ANS, Agência Nacional de Saúde, exige que para o médico fazer a cirurgia bariátrica, o paciente tenha uma autorização feita por um psicólogo e por um nutricionista. É obrigatório, além de estar com alguns exames lá, laboratoriais, de acordo, né? Bom, então um grande número de pessoas me procura. Teve uma época que a Unimed paulistana, ela escolheu clínicas que eram sedes para avaliação de obesidade. E eu recebia os pacientes da Unimed paulistana com uma obrigação. Eu precisava fazer esse paciente perder 10% do peso, porque a Unimed programava a cirurgia para ele quando ele tivesse 10% do peso perdido, né? Olha só, ele vai ter que emagrecer, né? Mas ele já quer emagrecer porque ele quer fazer cirurgia bariátrica, né? A novidade que eu quero contar para você que está aí me ouvindo é o seguinte: um grande número, gigantesco número de pessoas que fazem a cirurgia perdem realmente o peso, perdem realmente. E quando faz mais ou menos um ano que já foi feita essa cirurgia, a pessoa olha para o espelho e fala assim: esse aí não sou eu, essa daí não sou eu. Eu me lembro de um paciente que ele disse para mim assim: meu rosto está chupado, foi a expressão que ele usou. Eu estou vendo meus ossos, eu estou muito feio, eu preciso engordar um pouquinho para chegar no ponto do ideal que eu quero. E nessa de agora, depois de um ano, a pessoa já consegue comer praticamente tudo normal. Com 2 anos, com certeza, come tudo que comia antes, normal. Ele aumentou 10 quilos. E ele dizia que aquela imagem que ele tinha de 10 quilos era uma imagem perfeita. O que acontece com a grande maioria das pessoas que faz essa cirurgia? Se não for a grande maioria, é com um número gigantesco de pessoas que faz essa cirurgia. Elas engordam de novo. Porque com 10 quilos ficou legal e depois esse churrasco não tem problema, essa pizza não tem problema. Ela gosta de comer.
E um corpo mais pesado, aquele visual mais cheinho, é o visual que ela se reconhece melhor, ela se identifica mais. E a quantidade de pessoas, então, que procura os médicos para fazer uma segunda cirurgia porque engordou tudo outra vez, ela pesava, por exemplo, 140 quilos. Quando eu falo isso, eu estou me lembrando de paciente que pesava 140 quilos, né? Fez a cirurgia, perdeu o peso, caiu para 70, perdeu a metade do peso. Se sentiu bem com 100 e depois não conseguiu se controlar nos 100 quilos e voltou para os 140 e saiu à busca de nova cirurgia. A quantidade de pessoas que após fazer a cirurgia e perder o peso, ela não fica satisfeita com o seu visual e acaba engordando de novo é muito grande. E tenta cometer esse mesmo equívoco de novo. Ela quer procurar uma segunda cirurgia. E sabe de uma coisa, Helena? Talvez isso seja novidade para você. Eu tenho pacientes em atendimento atualmente que já fizeram 2 e que estão querendo fazer a terceira cirurgia. Há caso que quando o médico fala para ele não tem mais estômago para cortar, o paciente diz assim, não daria para cortar o intestino. Ele quer perder peso, mas ele já viu pelo seu próprio histórico que quando mais magro ele não estava feliz, então para que perder o peso? Será que ele já não percebeu que sendo esse pinguim aqui, ele não ficou feliz? Se ele não quer ser esse daqui, o que ele precisa fazer é cirurgia mesmo? O que você me diz, Helena? Você me falou que você já fez muitas dietas, muitos regimes, né? Eu sou contra a ida indiscriminada para a cirurgia bariátrica. Então, o que nós vamos propor para os nossos amigos gordinhos? Não é só através da cirurgia bariátrica que a nossa sociedade está combatendo o obeso. A sociedade está chamando o gordo de obeso e está dizendo para ele que ele precisa parar de ser gordo. Apareceu aqui uma técnica maluca. Isso foi tema de um vídeo que nós já fizemos, mas eu queria relembrar isso trazendo aqui para vocês. Olha só, dá uma olhadinha nessa foto. Deixa eu ver. Tá vendo aí? Tem aqui, nesse lugar aqui assim, olha, um aparelho e ele tem uma parte que é em cima e outra parte que é embaixo. E tem um fio que liga esse aqui com o de baixo e trava. A pessoa consegue movimentar a boca apenas por 2 milímetros. Então, é para impedir o obeso de comer. Isso é pior do que cachorro com focinheira, não é? Imagina só. Pois é, olha só que absurdo, Helena. O obeso ele é atacado de todas as formas, não é só no comentário, não é só na cirurgia bariátrica, não. Inventaram isso daqui agora, sabe? E para aquelas pessoas que costumam dizer, Helena, que ela precisa perder peso, porque a obesidade é um problema de saúde, eu queria lembrar o seguinte, nós estivemos entrevistando aqui uma reumatologista aqui, há pouco tempo, que trata de problemas de dores, e ela deixou claro para o nosso público que as pessoas que dizem que precisam fazer cirurgia bariátrica para perder peso e com isso perder as dores, elas podem se frustrar, porque pode não haver relação nenhuma entre as dores pelo corpo e o excesso de peso. Então, no consultório do médico que trata de dores, né, normalmente é o reumatologista, há uma quantidade enorme de pessoas magras com as mesmas queixas, sabe? Dores dos pés à cabeça. E eu queria trazer, Helena, uma outra coisa aqui. Foi feita uma pesquisa pela Universidade de Copenhague, lá na Dinamarca. Essa pesquisa foi divulgada no mundo inteiro. Saiu uma matéria na Super Abril, /Saúde, pessoas acima do peso, contando como foi essa pesquisa. Eles fizeram o seguinte, uma pesquisa que durou 40 anos. É grande, né? E eles englobaram 100 mil pessoas nessa pesquisa. Eles separaram grupos de pessoas que eram obesas, gordas, separaram grupos de pessoas que eram magras. Então, por exemplo, tinha um grupo de obesos que era fumante, um grupo de magros que era fumante.
um grupo de obesos que tinha problemas cardíacos, um grupo de magros com problemas cardíacos. Então, o grupo de magros é o que é chamado de grupo controle, sabe? E eles acompanharam esses grupos por 40 anos. Qual era o objetivo dessa pesquisa? Entender se os gordos morrem mais cedo, porque costumam dizer que se a pessoa estiver acima do peso, ela vai encurtar a vida, né? Olha que surpresa! Os magros morreram mais cedo. Então, há cardíaco que morreu no mesmo tempo, tanto obeso quanto magro, há fumante gordo e fumante magro que morreu no mesmo tempo, mas na média os magros morreram um pouquinho mais cedo do que os obesos. A pesquisa tem muitos detalhes, se alguém quiser se inteirar melhor dos detalhes, pode ver essa pesquisa, mas ela traz para a gente uma contestação para a medicina. A medicina hoje, então, tem uma linha de médicos que diz que a obesidade é morbidez, né? Morbidez é doença, né? Obesidade é doença. E há uma outra linha que diz que não é. Então, se você está acima do peso, você não está sozinho. Tem médicos que estão do seu lado, sabe? Há uma linha da medicina que acredita que isso não vai encurtar a sua vida coisa nenhuma, sabe? De jeito nenhum. Então, eu não considero correto dizer que uma pessoa tem que perder peso porque isto é morbidez. Há casos, Helena, por exemplo, de pessoas, eu trouxe aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui. Consegue ver daí? Esse moço que está aqui é um menino com 13 anos. E aqui está ele, depois ele emagreceu, olha só. Sem cirurgia bariátrica, ele pesava 193 quilos, atualmente ele está com 83, perdeu 110 quilos então. Ele tem um sonho de ser jogador de futebol, está tentando realizar o sonho dele. Ele quis emagrecer, é uma escolha dele, mas não é certo dizer ele tem que emagrecer, ele está acima do peso. Ele não vai viver mais porque agora ele tem 83 quilos, não vai. Uma pessoa, os pacientes dizem assim, eu tenho muita ansiedade e quando eu tenho a ansiedade maior, eu como tudo que encontro pela frente. Outro diz assim, eu tenho depressão e quando eu fico mais deprimido, eu como tudo que vem pela frente. E outro diz assim, olha, eu sou compulsivo em tudo na vida. E aí quando chega na hora de comer, eu sou compulsivo também, eu como tudo que vem pela frente. Qual é a minha posição em relação a isso? Eu digo que a ansiedade é o problema e não a gordura. A depressão é um problema e não a gordura. E a compulsão é um problema e não a gordura. Então, quando eu recebo esse paciente, eu quero tratar dele para que ele não tenha ansiedade, quero tratar dele para que ele não tenha depressão, quero tratar dele para que ele não seja compulsivo. Eu criei um método de tratamento que se chama controle de si, eu já cheguei a falar sobre isso com você, quem já veio no meu consultório viu que está lá escrito em cima da minha mesa, controle de si. Se a pessoa adquirir controle de si, ela não vai ter ansiedade. Olha só o que eu estou falando, acaba com a ansiedade tendo controle de si. O ansioso, ele quer saber agora o resultado do que vai acontecer no futuro. Se ele tem controle de si, ele aprende a esperar. O deprimido, ele acha que as coisas não vão dar certo, sabe? Ele não tem vontade de fazer nada porque ele acha que não vai dar certo. Mas, às vezes, você vê uma pessoa que é muito rica, que é muito inteligente, que tem um monte de títulos, que está tudo de bom ao redor dela, tudo dando certo, e ela, na depressão dela, ela diz, não vai dar certo. Mas já deu certo. Se ela for tratada com o método controle de si e ficar sem a depressão, se ela for tratada com o método controle de si, ela será tratada para ficar sem a depressão. E se ela é compulsiva e ela for tratada com o método controle de si, ela deverá ter controle da sua compulsão. Então, meu caro amigo, minha cara amiga obesa que está aqui nos ouvindo, que vai nos ouvir depois com essa gravação. O seu peso não é problema, não.
Mas a sua ansiedade, a sua depressão, a sua compulsão, talvez isso seja. E se você passar a ter controle de si, essas coisas, depressão, ansiedade, compulsão e outras coisas, elas vão desaparecer e talvez você vai ter uma relação boa com a comida e com o seu corpo também. Você deve parar agora de criticar você. E se a sua família te critica, você vai aprender, se você tiver controle de si, a ter ouvido seletivo.